O pecado, como nos ensina a Bíblia, não é apenas uma ação isolada, mas algo que pode se tornar incontrolável, um poder maior que nós mesmos que busca dominar nossas vidas. Imagine o pecado como uma sombra escura que tenta se apoderar de nós. Ele nos atrai, através de nossos desejos pecaminosos, que nos seduz e nos desvia do caminho de Deus. Portanto, expulse os pecados em sua vida, e recuse-se a obedecer aos seus maus impulsos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos explorar juntos a palavra de Deus, e como ela pode nos orientar a mantermos firmes no caminho de Deus. Nosso tema é crucial para nossa jornada de fé. Não permitais que o pecado domine seu corpo mortal, forçando-os a obedecer às suas vontades. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Vamos refletir sobre o que isso significa para nós, como podemos resistir e como a liberdade em Cristo nos capacita a viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Nosso corpo é o lugar onde essa batalha espiritual ocorre. O apóstolo Paulo nos lembra que não reine, portanto, o pecado em seu corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Aqui, ele nos alerta sobre a tentativa de permitir que o pecado se torne mestre sobre nossas vidas. Mantenham seus corpos puros e limpos, e que eles não sejam mais armas disponíveis nas mãos da maldade, deixe-os antes ser armas com as quais travar a batalha da justiça e de Deus. Você tem todo o incentivo do mundo para fazer isso, pois o pecado não será mais um tirano sobre sua vida. Mas como resistir a esse poder avassalador, que muitas vezes esses impulsos carnais nos seduz e nos domina? A resposta está em seguir os ensinamentos de Cristo, e tê-los como referência em nossas vidas. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, Paulo nos assegura: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça, ou seja, não estamos mais sobre observâncias externas, mas com a lei da consciência, a lei de Deus gravada em nossas mentes e impressas em nossos corações. É a promessa de Deus à casa de Israel, e estendidas a nós, por pura graça de Deus, pois ela nos capacita a resistir ao pecado, e a viver uma vida digna, que honre o nome do Eterno. A liberdade que temos em Cristo não é apenas a ausência de restrições ou obediência, mas a capacidade que Deus nos oferece de escolhermos a viver conforme sua vontade, ou não, e a escolha só depende de nós. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, ele exorta: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, entretanto, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Você foi chamado, não para a escravidão legal, mas para a liberdade em Cristo. Apenas este cuidado é necessário, não faça da liberdade um pretexto para a autoindulgência. Você pode se submeter a um serviço, não o serviço de obrigatoriedade externa, mas o serviço do amor. Pois a natureza da graça, isto é, da nova aliança graciosa, sob o que somos colocados, é tal que não requer uma obediência perfeita e impossível à lei externa, como outrora, mas a conformidade da fé nos ensinos de Cristo, prometendo ao mesmo tempo a ajuda do Espírito Santo, para capacitar os homens a fazerem sinceramente a vontade de Deus. Assim nos oferece o perdão dos pecados a todos, sob condição de arrependimento e fé em Cristo, e nas declarações e promessas do Evangelho através dele para nossas vidas. Há uma força na aliança da graça oferecida para todos nós, e o pecado não terá domínio. As promessas de Deus para nós são mais poderosas e eficazes para mortificar o pecado, do que as nossas promessas a Deus. O pecado pode lutar em um verdadeiro servo e criar-lhe muitos problemas, mas não terá domínio, pode irritá-lo, mas não o dominará. A luta contra o pecado é uma jornada diária e não termina nunca. Mas em Cristo, temos a esperança e a força para resistir às tentações que nos aparecem. Ao escolhermos viver em liberdade, estamos testemunhando ao mundo o poder transformador do amor de Deus por nós. Em que áreas temos permitido que o pecado exerça domínio sobre nós? Temos que refletir sobre isso, e descobrir quais os nossos pontos fracos, e onde somos mais vulneráveis. Devemos estar sempre prontos e preparados para combatê-los, e render a graça de Deus para encontrar a verdadeira liberdade em Cristo. O primeiro passo para a liberdade é olhar e analisar honestamente para nossas vidas. O que nos desvia do caminho? Quais são coisas que fazemos que desagradam a Deus? Às vezes, são como pequenas sombras que se escondem em nossos corações, que em qualquer momento pode se aflorar. Precisamos identificar e combater, para começarmos a vencer, e o pecado não reine mais em nossas vidas. O pecado não é apenas grandes coisas erradas, podem ser pequenas atitudes, pensamentos, ações e palavras que nos afastam do caminho de Deus.
Pode estar em como tratamos os outros, em nossas palavras ou até mesmo em nossos pensamentos secretos. Portanto, não dê asas a pensamentos pecaminosos, assim que vier em sua mente, bloqueie. Quando uma mulher concebe, não existe vida fora dela, assim são esses pensamentos, não dê nutrientes a eles para não desenvolver dentro de você. Para nos libertarmos do domínio do pecado, precisamos considerar que não podemos fazer isso por nós mesmos. É aqui que a graça de Deus entra em cena. A graça é como um abraço amoroso de Deus, oferecendo-nos perdão e uma nova chance. Quando nos rendemos à graça, admitimos que precisamos da ajuda divina para mudar nossas vidas. A verdadeira liberdade não é conquistada por nós mesmos. Vem somente quando buscamos a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu intelecto, permitindo assim que Ele transforme nossos corações. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade vem por meio de um relacionamento íntimo e obediência com Jesus Cristo. Agora, quero convidar cada um de vocês a refletir. Onde as áreas em que o pecado está encontrado espaço em suas vidas? Em que situações você precisa se render à graça de Deus? Que passos práticos você pode dar para buscar a liberdade que Ele oferece? Irmãos, a liberdade em Cristo é uma jornada de amor, perdão e transformação. Que possamos todos, juntos, caminhar rumo a uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Que a graça de Deus nos guie, e a liberdade em Cristo seja uma realidade que experimentamos diariamente. Chegamos ao fim deste tempo precioso de reflexão sobre a liberdade em Cristo e a batalha contra o pecado. Espero que estas palavras tenham tocado seus corações e os desafiados a buscar uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Antes de nos despedirmos, quero deixar uma mensagem de esperança. A liberdade em Cristo não é apenas um ideal distante, é uma realidade acessível a cada um de nós. Como mencionamos, essa liberdade começa somente quando nos rendemos à graça de Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas. Hoje, convido você a dar o primeiro passo na jornada em direção à liberdade. Se houver áreas em sua vida, onde o pecado tem domínio sobre você, não desanime, erga a cabeça e enfrente com coragem e determinação, lembrando sempre a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é rico em misericórdia, e está pronto para perdoar, restaurar e guiar você a uma vida de liberdade e propósito, é só você querer. Lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 ao 30, Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma.